Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 4. Nós estaremos encerrando hoje a série De Volta ao Princípio. Já passamos por Gênesis 1, 2 e 3. E hoje vamos juntos refletir sobre esse texto incrível, esse relato, essa narrativa de Moisés, que é Gênesis 4. Minha esposa estava conversando comigo em casa, ela disse assim: "Mô, tá tão boa a série, por que você não faz Gênesis 5, 6, 7, termina, entre Êxodo, depois vai?" Eu disse: minha filha, porque não é tão simples assim não, tá certo? Mas veja, a série para, mas você pode continuar lendo Gênesis em casa, tá certo? Faça a leitura, o texto é riquíssimo. Depois do que nós vamos ver hoje, vem o dilúvio, depois vem o período patriarcal, encerrando ali na história de José do Egito. Aí chega Êxodo com a libertação do Egito. A palavra de Deus é muito rica. Eu sei que futuramente nós voltaremos a esses textos através de série para aprofundar, mas você pode continuar. A gente termina essa série agora, o mês de outubro vai ser um mês com muitos cultos especiais. O pessoal já falou aqui, vai ter culto das crianças com as famílias no dia 9. No dia 16 tem culto dos idosos. Olha que coisa linda, as diferentes gerações. No dia 16 à noite é culto dos idosos. No dia 16 de manhã, o Ministério Mais vai estar à frente. E nós teremos aqui um culto do Mais com cadeirantes dirigindo e pregando, né, de forma abençoada. No dia 23 de outubro, teremos um culto muito especial de aniversário do nosso corpo diaconal, com a consagração também de novos diáconos. E no último domingo, nós teremos aqui culto de celebração pela Reforma Protestante. Então, outubro vai ser um mês assim bem festivo para a gente participar na presença do Senhor. Novembro a gente volta com série, tá certo? Primeiro domingo de novembro, a gente já volta aqui com uma nova série para estarmos refletindo com a igreja. Mas, Gênesis capítulo 4, vamos ler esse texto até o verso 24. Gênesis 4, do 1 ao 24, diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face.
Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jubal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos que tocam harpa e flauta. É Jabal e agora Jubal, né? Verso 22. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade e liberdade de estarmos ministrando a Tua santa palavra, Senhor. Que ela possa vir sobre nossas vidas, nossos corações, a fim de cumprir o Teu propósito em cada um de nós. Nos ajuda a compreender e aplicá-la em nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, não estranhe se eu tiver meio robozinho aqui não, é que minha coluna está meio travada. Depois de 40 anos, você só descobre problema. Aí eu tenho que achar uma posição que ela não... Se eu der um tremidinho assim, não é o Espírito Santo não, viu? É um choquezinho da coluna mesmo. Fique tranquilo aí. Veja só, nós passamos por 3 capítulos assim especiais. E esses capítulos nos trouxeram a revelação de Deus sobre os princípios da sua criação. Quando nós olhamos o capítulo 1 e o capítulo 2, o reverendo Augusto Nicodemos diz isso, nós vemos a soberania de Deus. Quando nós olhamos o capítulo 3 e 4, nós vemos a responsabilidade humana. E hoje nós caminhamos com esses 2 pilares e precisamos compreender bem eles e como eles impactam a nossa vida. No capítulo 1 e 2, nós vemos a perfeição da criação de Deus. Nós vemos o Deus Criador, soberano, o único Deus, como Moisés faz questão de ensinar. Você não pode esquecer por que Moisés escreveu esse texto. Moisés não escreveu esse texto pensando em mim e em você hoje, não. A palavra de Deus, ela se renova e ela traz lições para nós hoje. Mas Moisés estava escrevendo para o povo de Deus, que tinha passado 400 anos no Egito, altamente influenciado por uma cultura egípcia, politeísta, por uma cultura de poligamia, por uma cultura de liberalismo. E Moisés agora, ele queria, naquele momento em que aquelas famílias do povo de Deus estavam prestes a entrar na terra prometida e recomeçar suas vidas, Moisés queria dar a eles os princípios de Deus desde a criação, para que eles não se contaminassem com outras culturas, não só as egípcias, como também das outras nações pagãs que circunvizinhavam ali a região da terra prometida. Então, cada capítulo desse tem um propósito específico de trazer uma lição, um princípio eterno para aquelas famílias. E é por isso que essa mensagem vale para mim e para você hoje, porque esse princípio é eterno. Ele não muda. Nós podemos chegar no ano que for até a volta de Cristo, aquilo que Deus estabeleceu na sua criação é o que vale como verdade para o seu povo. Não há atualização necessária. Não há uma adaptação para o novo tempo, não.
A palavra de Deus não é retrógrada, ela é moderna. Porque mesmo no tempo atual, no tempo moderno, como queira chamar, ou pós-moderno, como se chama o tempo de hoje, a palavra de Deus é atual, ela fala do que está acontecendo, ela se contrapõe, não tem nada de atrasada, não tem nada do passado. A palavra de Deus sempre terá poder e lugar, porque ela trata de coisas eternas. A ciência mudou os seus conceitos. Aquilo que a filosofia achava mudou também. Teorias, até provadas matematicamente, mudaram. Mas a palavra de Deus não. Os princípios de Deus permanecem vivos para todo aquele que quiser buscá-lo. Então Moisés começa falando para aquelas pessoas: não há muitos deuses, só há um Deus, Criador, e Ele criou todas as coisas. Esse Deus estabeleceu limites naturais e morais. Quando Ele nos criou, Ele estabeleceu limites naturais. A gente precisa comer, a gente precisa descansar. Ele estabelece ali o 7º dia do descanso. Nós vimos aqui no capítulo 1, que o nosso corpo ele tem substâncias naturais que nos acalmam de noite e nos agitam de dia, para a gente fazer as coisas de manhã e de noite dormir. Mas Deus também estabeleceu limites morais daquilo que podia ou não fazer. Ele chega para Adão e Eva e diz: olha, você pode comer de tudo, mas desse fruto você não pode comer, porque a disciplina é importante para o nosso crescimento. Então, haviam limites, aquele povo, aquela cultura liberal que todo mundo podia o que fazer no Egito, não era o padrão para o povo de Deus. Moisés estava ensinando isso. Havia um modelo estabelecido de relacionamento. Nós vimos lá, Deus criou a natureza, criou os animais, depois Ele vai e cria o homem do barro. Através do seu sopro, o homem ganha a vida, e o homem olha para os animais e não se identifica, porque o homem não é para se relacionar com o animal. E aí Ele cria a mulher, e a partir daí Deus estabelece o modelo padrão de relacionamento, de intimidade, de multiplicação da espécie. Então, aquela cultura que eles viviam também, de liberalismo sexual, de gênero, de poligamia, Moisés estava dizendo: esse não é o padrão do povo de Deus. Porque desde o princípio Deus estabeleceu um padrão. E aí, capítulo 1 e 2, todo o modelo perfeito da criação, com princípios que vão valer sempre para a nossa vida. Nós entramos no capítulo 3... e vimos que, mesmo diante de todo esse contexto perfeito, dando a homem e mulher o que eles realmente precisavam, eles caíram na conversa da serpente, de criar neles uma outra necessidade. Deus havia dado um lugar, Deus havia dado propósito, Deus havia dado limites. Todo sustento, suprimento estava ali. Mas a serpente chegou para Eva e disse assim: mas tem outras coisas que você precisa. Tem aquela fruta ali. Não, aquela fruta a gente não pode comer. Pode, rapaz. Deus está enganando vocês. Aquela fruta vai lhe dar mais do que você tem hoje. Ela vai colocar você no lugar mais alto. Aquela fruta vai lhe fazer igual a Deus. E aí homem e mulher entenderam que havia outras necessidades. Trocaram aquilo que Deus deu, nós vimos aqui, por prazer, desejo e poder. Comeram o fruto e pecaram e sofreram duras consequências. A terra foi amaldiçoada, a serpente foi amaldiçoada, homem e mulher foram expulsos do jardim. Mas Deus, ali mesmo no capítulo 3, profetiza a vitória do seu plano de redenção sobre a personificação da maldade, que ali era a serpente, o diabo. Quando ele diz: porém, inimizade entre aquele que virá do ventre da mulher e a serpente terá um poder limitado, ela vai morder o calcanhar, e nós vimos aqui, mas aquele que virá do ventre da mulher vai pisar sobre a cabeça dela. E ali nós já tínhamos o plano de Deus estabelecido, através da redenção propiciada por Jesus Cristo e o seu sacrifício.
Bom, chegamos no capítulo 4. E a partir daí, a primeira coisa que a gente precisa entender é que depois do pecado de Adão e Eva, a história da humanidade ela vai se apresentar sempre de duas formas ou de dois caminhos, que refletem exatamente aqueles que temem e obedecem a Deus, aqueles que ouvem os preceitos de Deus, que ouvem os mandamentos de Deus, e aqueles que, assim como o primeiro casal, dão ouvidos às propostas da serpente e se rebelam contra o mandamento de Deus. Por isso que a gente fala que Gênesis 3 explica todo o resto da história da humanidade. Gênesis 3 explica o meu e o seu dia amanhã. Porque a partir de Gênesis 3, há essas duas possibilidades apenas. Na criação de Deus só havia uma realidade. Não havia pecado, não havia maldade, não havia padrão distorcido, não havia relacionamento ilícito. A terra era perfeita, produzia os seus frutos, não produzia abrolhos. Tudo era perfeito, essa era a condição inicial. Depois do pecado, nós temos toda a consequência e um plano de Deus de redenção. E a partir daí sempre haverá dois caminhos. É o que a Bíblia vai dizer, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus, aqueles que dão ouvidos às verdades de Deus. Aqueles que continuam a compreender que os princípios de Deus são os corretos. E aqueles que vão escolher aceitar as propostas do inimigo o tempo todo. Porque essas propostas sempre vão levar eu e você a nos rebelarmos contra o padrão de Deus, e é isso que a gente vai ver aqui. Isso já acontece com o casal lá no Gênesis 3. Deus cria homem e mulher, um relacionamento perfeito. A gente viu, Adão dorme, Deus cria a mulher, quando Adão abre os olhos que vê a mulher, ele tem um sentimento perfeito de união, de similaridade, sabe, de ser um só. A promessa que Moisés fala ali nos últimos versos para o povo, então é por isso que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Esse é o padrão de Deus. Mas o pecado entra e faz o quê? E cria rebeldia, e cria distorção. E homem e mulher deixam de se amar, passam a se agredir, passam a lutar entre si. Lá diante de Deus, um já começou a jogar a culpa no outro. Em vez de reconhecerem ali, se ajoelharem, Senhor, pecamos, falhamos, nos perdoa, nos dá outra chance. Adão faz, não, foi eu não, foi a mulher. A mulher diz, não, não foi eu não, foi a serpente. Começa-se as fugas de responsabilidade. Começa já a se apontar nos outros, o problema que está em mim. Eu sou assim por culpa dele. Ah, isso aconteceu por culpa dela. A casa está assim por culpa dele. O pecado ele vem e já distorce esse padrão familiar. E nós vamos ver hoje o que ele faz no relacionamento entre dois irmãos. No que ele faz ainda nessa mesma família, não agora no casal, mas no relacionamento entre dois irmãos. Então, nós vamos ver claramente que só há esses dois caminhos. Do verso 1 ao 3, você vai ver que nascem os dois filhos. A Bíblia é muito clara no verso 1, quando diz que... E aí a NVI já traz uma tradução muito mais contextualizada, usa mesmo o termo, Adão teve relações com Eva. Se você tiver uma tradução um pouco mais antiga, vai ter assim, e Adão conheceu a Eva. Essa era a forma hebraica de se expressar um relacionamento sexual entre homem e mulher. Então, dentro da expressão hebraica, quando queria dizer que homem e mulher tiveram relações sexuais, ele fala assim, e o homem conheceu a mulher.
Mas algumas traduções mais atuais, como o caso da NVI, já traz um contexto mais atualizado para mim e para você, como na versão que eu li, no primeiro versículo já diz exatamente assim: Adão teve relações com Eva. E nasce o primeiro filho, Caim. E Eva então faz uma declaração importante, ela diz assim: com o auxílio de Deus eu recebi esse filho. Isso mostra um contexto de que Adão e Eva, mesmo depois do pecado, mesmo depois das consequências, eles foram viver longe do jardim, mas eles meio que, a gente pode dizer que eles tentaram superar aquele momento e mantiveram a relação deles com Deus. Porque veja, você vê nessa declaração de Eva uma mulher que tem relacionamento com Deus. Eu tive um filho com o auxílio do Senhor. Eu tive um filho porque Deus me deu. Então, depois do pecado, eles ali mantinham essa busca, essa relação. E ela tem esse primeiro filho, chamado Caim, que ela faz essa declaração. E ela tem um segundo filho, chamado Abel. Não há nenhuma expressão assim tão forte com relação a Abel. Isso pode dizer alguma coisa, isso também não pode, não há como afirmar. Mas os significados dos nomes também são diferentes. Caim, o nome Caim está relacionado à aquisição, mesmo assim, a algo que você recebeu. Já o nome Abel, o significado dele é como se fosse assim, um vapor, algo passageiro. O texto também vai dizer que os dois filhos, eles desenvolveram atividades diferentes. Caim, ele era agricultor. Ele trabalhava com o campo ali, plantando e colhendo. E Abel, ele era um pecuarista, era um pastor. Abel trabalhava com animais. E isso diferenciava, é interessante, dois filhos, e cada um se desenvolveu para uma atividade. Bom, eu penso que para a família é ideal. A agricultura e pecuária são as duas principais atividades que você tem até hoje, assim, no campo. Então, acho que para Adão, o pai, estava ótimo. Botou um filho para plantar e colher e outro filho para cuidar de animais. Tinha dia que a comida era vegana, outro dia comia picanha lá. Depende do que cada filho trazia. Se chegasse os dois, estava feito o banquete. Mas vejam, acontece uma coisa interessante. Diz o texto ali, já também a partir do verso 3, de que ambos os filhos, tanto Caim quanto Abel, eles resolveram entregar uma oferta ao Senhor. E aí, irmãos, veja, desde o capítulo 1 eu tenho falado isso. Onde o texto se cala, nós nos calamos também, para a gente não fazer muita conjectura aqui. Porque alguém vai dizer assim, mas onde é que Caim e Abel viram esse negócio de entregar oferta ao Senhor? E o que nós podemos afirmar é que, muito provavelmente, desde o início, isso se estabeleceu na vida dos seus pais, do próprio Adão e Eva. E somente Adão e Eva podem ter passado isso para os filhos. Ou seja, estabelecer um momento de adoração a Deus, de culto a Deus, de se render àquele Deus Criador. Vocês lembram que eles tinham meio que esse momento lá no jardim, um momento livre, onde o próprio Deus chegava e eles conversavam ali no raiar do dia, como o texto fala. Muito provavelmente esse momento onde havia essa liberdade foi trocado pelo pecado e pela saída do jardim, foi trocado por esse ensino de adoração a Deus, onde os pais ensinavam para os filhos que é importante você ter aquele momento em que você oferta ao Senhor, em que você se prostra, que você adora o Senhor. Então, o princípio do culto e da adoração, isso não é coisa de hoje, isso não é coisa moderna, isso está lá desde a criação, desde os primeiros momentos dos relatos bíblicos sobre a criação. Só que o texto vai dizer que Deus aceita uma oferta e não aceita outra. Aí já surge uma nova questão. Como é
que Deus aceitou um e não a outra? Como é que eles sabiam? Será que Deus falou com eles assim? Ah, Abel, legal, gostei, beleza, tá massa. Oferta aí minha. Caim, gostei não, tá fora. Bom, a gente não sabe também relatar literalmente como isso aconteceu. Há uma linha preponderante assim nos teólogos, inclusive aqueles que nós mais conhecemos, onde eles dizem que pode ser, como nós temos relatos disso no Antigo Testamento, pode ser que na entrega dessas ofertas, Deus as consumia através do fogo. A gente vê que essa foi uma prática que aconteceu depois da lei, isso ficou claro e estabelecido pelo próprio Deus. Mas é possível que desde ali, do primeiro momento, cada oferta que era colocada no altar, poderia ter alguma manifestação visível de Deus. E a partir dessa manifestação visível, que nós podemos supor que poderia ser a queima natural delas, ou um fogo que cai do céu sobre elas, ficou claro, e isso é o importante da mensagem, que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E o primeiro ponto que eu queria ver com você é isso, é por quê? Por que aceitar a oferta de um e não aceitar do outro? O texto vai dizer que ambos trouxeram daquilo que eles faziam. Caim trouxe coisas do campo, da agricultura. Abel trouxe animais que ele cuidava e tomava conta. Ou seja, ambos entregaram a Deus coisas que estavam relacionadas àquilo que eles faziam. Mas aí é interessante, no relato de Moisés, e mesmo não sendo ali um escritor, talvez preocupado com uma abordagem investigativa que haveria no futuro sobre o texto, mas apenas um líder espiritual que queria revelar os fatos importantes para aquela nação, nós vemos que Moisés, quando fala desse contexto das ofertas, ele vai dizer assim, que Deus aceitou Abel e a sua oferta, e não aceitou Caim e a sua oferta. E aí nós precisamos parar diante disso, porque é exatamente isso, né? Como nós vemos aí do verso 3 ao 5, é exatamente isso que nos apresenta, é exatamente aí que nós somos apresentados ao motivo de Deus não aceitar a oferta de Caim. Porque Moisés está ensinando aqui que desde o princípio, Deus é um Deus que sonda o coração. E que antes dele receber a oferta, ele recebe o quê? A vida. E que a oferta nada mais é ou deve ser a consequência da vida. Ou seja, se não há vida, para Deus não importa a oferta. Se primeiro o coração não está no altar, rendido ao Senhor, não importa nada mais que a gente faça no altar. Desde uma oferta através dos nossos recursos, quanto qualquer coisa. Se o meu coração não está no altar de Deus, o que eu estou fazendo aqui não tem valor algum para Deus. Por isso que o texto fala Abel e sua oferta, Caim e sua oferta. Ou seja, a vida vem antes da oferta. E dentro desse primeiro ponto, assim, eu quero mostrar para você a influência do pecado na vida do ser humano. E como nós já conseguimos identificar padrões distorcidos lá no início, que são manifestos até os nossos dias hoje. É interessante, quando você volta lá para os princípios, você vê que as estratégias não mudaram, você vê que o ser humano continua cometendo os mesmos erros. Com certeza, ambos os filhos, Caim e Abel,
foram ensinados que na adoração, que na devoção, no sacrifício e na oferta, Deus merecia o melhor. Deus merecia estar em primeiro lugar. O lugar de Deus na nossa vida define tudo. Define a nossa fé, os nossos hábitos, os nossos comportamentos. É por isso que o pecado, quando ele vem, ele mexe exatamente nesses pilares que são vitais na nossa vida. O que é que o pecado faz com a vida de Caim? Tira Deus do lugar mais importante. Ah, André, por que você está dizendo que Caim não tinha mais Deus no lugar mais importante? Porque ele não entregou a melhor oferta. O texto vai dizer que ele pegou algumas coisas do campo lá e ofertou ao Senhor. Abel pegou as gorduras das primeiras crias. Os primeiros animais que nasceram. Ele podia dizer, não, deixa acumular mais animal, né, para eu dar a Deus. Não, esses aqui que nasceram são tão bonitinhos, são tão perfeitos, deixa. Não, Abel aprendeu que cultuar a Deus, que adorar a Deus, quando Deus está no centro, quando Ele está no lugar dele, é entregar o melhor, é entregar o primeiro. E ele vai lá, pega as primeiras crias e coloca no altar, como uma verdadeira devoção. A entrega do primeiro revela um coração que prioriza a Deus, que teme a Deus, que ama a Deus. Muito provavelmente Caim tinha a sua primeira colheita ali, mas ele disse, não, a primeira colheita não. Deixa eu pegar algumas coisas aqui, é para Deus. E vai lá e coloca no altar. A oferta de Caim revelava o coração dele. De que não é o primeiro para Deus, primeiro é para ele. O que ele colhe, primeiro é para ele, para a vontade dele. Para Deus ele cumpriu ali apenas um ritual. A nossa oferta revela o nosso coração. A maneira como nós ofertamos a Deus, na verdade, nós estamos revelando a maneira como nos relacionamos com Ele. Caim estava aqui cometendo o pecado da aparência. Parecia que tudo estava certo, igualzinho ao irmão. Eu imagino, chegou Abel lá com as carnes, chegou Caim lá com as frutas, verduras, não sei. Abel colocou lá no altar, Caim colocou lá no altar. Provavelmente um se ajoelhou, o outro foi lá e se ajoelhou. Só que os corações eram distintos. Para Deus, irmão, não adianta parecer. Ou você é, ou esqueça. Para quem está olhando de fora, pode estar tudo perfeito. Rapaz, olha o pastor André ali, o cara é crente, está ali, ó, pregando, lendo a Bíblia, estudando, tal, olha ali. Para Deus, Deus não se importa com essa aparência, com aquilo que a gente faz para os outros verem. Pode parecer perfeito, pode parecer que está tudo certo. Parecia, eu e você, se a gente olhasse a cena, a gente dizia, caramba, dois irmãos ali, devotos a Deus, cultuando, que coisa linda e perfeita. Mas Deus aceitou um e não aceitou o outro. Porque Deus sonda o meu e o seu coração. A gente não pode enganar a Deus. Satanás sempre tenta nos levar para o pecado da aparência. Afinal de contas, nós vivemos num mundo em que o importante é parecer. Parecer que tem, parecer que está bem. Né? Parecer que pode, parecer que é forte. Parecer que não sofre, parecer que não fica triste. É o mundo das máscaras, mesmo depois da pandemia, todo mundo de máscara. Mas é essa máscara da superficialidade, que não revela o nosso coração, que não revela quem somos.
É esse contexto, essa atmosfera de mundo, em que nós nos sentimos oprimidos de revelar nossas fraquezas, nossas dores, nossas tristezas. É exatamente esse contexto que tem levado pessoas, como nós vimos aqui nos relatos das histórias reais, a fundo de poço, a suicídio. É exatamente esse contexto que tem levado pastores a tirar a própria vida, como mais uma vez aconteceu há 2 semanas atrás. Mais um pastor se suicidou. Provavelmente porque não aguentou mais as máscaras que ele usava e que as pessoas colocam sobre ele. A gente sempre precisa colocar alguém no altar, parece, né? Eu vi uma análise social do nosso país que eu achei perfeito. O cara dizia assim: o problema do Brasil é que o brasileiro sempre quer um herói. Na política a gente acha que é A ou B. São idolatrados. São os salvadores da pátria. Ah, eu sou fulano, eu sou fulano. Ah, não, mas eu sou fulano, eu sou fulano. A gente sempre quer um herói. Alguém que parece que vai vir resolver as coisas. Gostamos de colocar pessoas em altares. Por isso que existe tanto ídolo. Por isso tem tanta gente milionária. Por isso que uma mulher feita Anitta tem milhões e milhões de seguidores. Um brincalhão feito Neymar, mais um monte de seguidor. Pessoas que não deveriam ter referência nenhuma, mas é aquela história, quando o sol está se pondo, qualquer pedra gera sombra. É assim no Brasil. O cara faz uma dancinha bonita no TikTok, ganha 1 milhão de seguidores, vira ídolo, milionário. Os piores níveis de música são os que fazem sucesso. Os MCs da vida lá é o cara que se prostitui, se droga, se tal, mas canta lá bonito, não sei o quê. Eu acho interessante, o movimento feminista só não é contra o funk. Porque se tem um negócio que denigre a imagem da mulher, é o tal do funk, é essas músicas. Não, mas aí tá de boa, é cultura brasileira. É o Rio de Janeiro, é a quebrada, é. A gente sempre quer um herói. E por causa dessa cultura, tem um monte de gente querendo ser herói. Tem um monte de gente aí, botando a roupa do Homem-Aranha e achando que só há um herói. Jesus Cristo. Somente Ele, irmãos. Todos nós somos falhos e pecadores. Todos nós nos reconhecemos uns nos outros, no choro, na dor, na tristeza, no erro, na falha. Então a gente tem que colocar no altar somente quem deve estar no altar. Parar de achar que são pessoas, são homens que vão fazer isso ou aquilo. O pecado da aparência. Daquilo que se faz, mas que não revela o coração. Atos capítulo 5. Os irmãos fizeram uma grande campanha de oferta, muito provavelmente para ajudar as famílias carentes. E cada um chegava e deixava a sua oferta no altar. E diz que um casal, Ananias e Safira, chegou e trouxe uma oferta no altar. E naquele momento, através da ação do Espírito Santo, os discípulos foram tocados e chegaram ali, repreenderam Ananias e Safira, e eles caíram duros, morreram ali no altar. E por quê? Porque eles venderam um terreno e eles chegaram lá para parecer que todo o dinheiro do terreno eles estavam dando. Ah, não, eles indo lá na frente, provavelmente escreveram atrás da camisa, vendemos o terreno para ofertar. Eles queriam era aparecer. Eles queriam era mostrar para as pessoas que eram bons. Aí vão lá, aparentando, está entregando toda a oferta da venda do terreno. Deus pediu algum centavo a Ananias e Safira, irmão?
Deus pediu alguma coisa a eles? Não. Se eles vendessem um terreno e não dessem um centavo, para Deus não tinha nada. Faça o que quiser com o dinheiro do seu terreno. Mas eles quiseram aparentar que estavam ofertando todo o dinheiro do terreno no altar do Senhor. Aí Deus diz, opa, agora tem um problema. Não é a oferta, não é o terreno, não é o dinheiro, mas é o seu coração. E o pecado da mentira aqui no meu altar. Foram repreendidos e caíram mortos na frente da igreja. Atos capítulo 5. A aparência. Caim queria parecer que estava tudo certo. Se você for no livro de Judas, Judas, o irmão de Jesus, lá no verso 11, Judas vai dizer que os falsos profetas, eles seguem exatamente Caim. Caim aqui, ele está criando já a falsa religião. A religiosidade, aquela que faz por obrigação ou por cultura, mas que o coração não tem nada. Aquilo que Deus combateu na história do seu povo o tempo todo. O povo vivia fazendo de tudo quanto é pecado e chegava no domingo lá, templo do Senhor, estamos no templo. Nós vimos aqui na série sobre o profeta Malaquias, Deus chega para o povo e diz assim, era melhor que o templo estivesse o quê? Fechado. Eu preferia as portas fechadas do que um culto de pessoas que apenas falam e fazem as coisas para aparecer, mas que o coração está distante de mim. Será que desde o princípio a gente não aprende que não dá para brincar com Deus, irmão? Que Ele sonda o nosso coração. Caim foi brincar e Deus não aceitou. E como é que muitas vezes nós queremos hoje ser aceitos, abençoados, a viver o sobrenatural de Deus? Como? Se a gente só aparenta ser um cristão verdadeiro, só aparenta ser um crente fiel. Fazemos feito Caim, pegamos as sobras lá do que fazemos e damos a Deus. Gastamos o nosso tempo com um monte de coisa, mas quando é para as coisas de Deus a gente não tem tempo. Temos energia para trabalho, família, um monte de compromisso. Para as coisas de Deus a gente está cansado. E Deus sonda o nosso coração. Deus sabe quem nós somos. Não adianta usar máscara diante dele, não. Mas essa não é uma mensagem para lhe trazer medo. É para dizer assim, seja quem você é diante do seu Pai. Abra o seu coração para Ele. Peça ajuda, reconheça. Irmãos, não tem nada melhor do que a gente tirar a máscara e revelar quem nós verdadeiramente somos. Se isso vai decepcionar alguns, ok. Esses alguns nos colocaram provavelmente no lugar que não era o nosso. A igreja tem que ser o povo de Deus que vive com essa liberdade de ser quem é. Primeiro passo para você ser curado é reconhecer que você está doente. Buscar o médico. A gente chega aqui, às vezes, parece que está todo mundo santo. E veio para quê, então? Veio aqui para quê? Acho que Deus errou e que não lhe levou para o céu, né? Tem crente que olha no espelho as costas assim para ver se está nascendo asa para voar, feito anjo. A falsa religião já nasce aqui na postura de Caim. Mas veja, no verso 6 e 7, Deus traz uma orientação importante para Caim. E veja como esse texto também revela um Deus misericordioso. Sabe, um Deus que mesmo depois do pecado, lá do jardim, continua falando com seu povo, continua falando com seus filhos. O texto diz agora que ele vai falar com Abel. Com Caim, porque depois de não ter a sua oferta aceita, diz o texto que Caim ficou com raiva. Essa raiva foi tão notória que o seu semblante mostrava isso, está aí no texto. E aí, versos 6 e 7, acompanhe comigo, eu vou reler esses versículos.
Deus vai dizer assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha que orientação, não só para Caim, mas para a minha e para a sua vida hoje. Deus chega para Caim e diz assim: Caim, por que você está assim revoltado? Para pensar, Caim. Esquece as aparências, mas olha para dentro de você, que você também não se engana, não. Se você fizer coisa certa, eu não vou aceitar você. Ou seja, eu não estou te aceitando, Caim, porque você está fazendo coisa errada e você sabe disso. Você quer enganar quem? E Deus agora traz uma realidade que se revela todos os dias na minha e na sua vida. Ele vai dizer assim para Caim: o pecado, ele está em constante ameaça à porta. Ele deseja conquistar você, mas você deve dominá-lo. Irmãos, a ação da serpente continua. Satanás continua todos os dias a oferecer a mim e a você a oportunidade de se rebelar contra Deus. Com padrões, com valores distorcidos, com felicidades mentirosas. Deus vai dizer: Caim, isso é apenas um desejo ainda. Você ficou irado, mas presta atenção. Mas presta atenção, cuidado para esse desejo não abrir uma porta para o pecado e isso se transformar em atitude, em comportamento. O pecado, e é a primeira vez que a Bíblia traz o termo pecado, é Deus agora trazendo esse termo. O pecado ameaça a porta. É interessante porque esse termo ameaça a porta, ele é um termo hebraico poucas vezes usado na Bíblia. Você tem pouquíssimas referências. Ele expressa como se fosse assim, um animal feroz, pronto para dar o seu bote. Ele não está na porta assim tranquilo, vendo se você abre a porta para ele entrar, não. Ele está na porta pronto para atacar. É um animal feroz, querendo entrar, avançar e matar você. É uma expressão totalmente diferente daquela que Jesus usa em Apocalipse capítulo 3. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio com você. Mas o animal que representa aqui o pecado é exatamente essa personificação do mal, a mesma coisa que nós temos na figura da serpente. Ele está à ameaça. Deus diz: Caim, ele está na porta, ele quer dominar você, mas olha o que Deus diz: ele quer conquistar você, mas cabe a você o quê? Dominá-lo. Você precisa vencer, você precisa manter essa porta fechada. Deus estava dizendo assim: é possível dizer não às propostas da serpente. O pecado bate na nossa porta todo dia, irmão. Todo dia. Toda hora. É esse animal feroz que quer nos conquistar, que quer nos derrubar, que quer nos fazer cair. Esse pecado está o tempo todo. Olha, o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A orientação de Deus é clara. Lá em 1 João, capítulo 3, deixa eu ler esse texto rapidinho para você. Primeira João 3, a partir do verso 7, olha o que diz: filhinhos, não deixe que ninguém os engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio.
Para isso o Filho de Deus se manifesta, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Os acontecimentos de Gênesis 3 e Gênesis 4 norteiam toda a orientação da Bíblia. Você vê João lá escrevendo, lá as últimas falas ali, registros bíblicos. A orientação: não seja como Caim, cuidado com o que o diabo faz desde o princípio. O pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado sempre começa como um processo. É uma brecha que você começa a abrir. É um hábito que você começa a ceder. O reverendo Augusto Nicodemos diz que grandes pecados têm pequenos começos. Grandes pecados têm pequenos começos. A gente de repente começa a olhar para onde não podia olhar. A gente de repente começa a ir aonde não podia ir. A gente começa a se envolver e conversar com quem a gente não podia conversar e se envolver. E tudo começa muito pequeno. E a gente vai cedendo, porque achamos que somos capazes de administrar. Feito Sansão. Sansão lá, um homem de Deus, um dom sobrenatural. Começa a brincar com Dalila. Mas qual é a tua fraqueza? Minha fraqueza é essa. Aí chega a galera e ele derrubava. Ah, você me enganou. E ele ficava brincando lá com Dalila, brincando com a mulher. Lá. O pecado que está na porta, uma hora ele faz o quê? Ele entra. E o salário do pecado é a morte. Se você brincar com o pecado, ele entra e destrói a sua vida. E destrói a sua vida. Isso aconteceu com Caim. Ele escuta o que Deus falou. Ele recebe a orientação de Deus de que deveria dominar. Mas ele deixa o desejo se transformar em ação. Você vê aí no texto, a partir do verso 8, ele chama seu irmão para o campo e chega lá e ele mata. Ele mata o seu irmão. Um homicídio dentro da família. Quando você contrapõe isso ao capítulo 1 e 2, é tão triste, irmão. Você vê que Deus criou tudo para ser tão perfeito. Deus criou tudo, sabe? Mas aí o pecado vem e distorce tudo. O pecado gera inimizade com Deus e com o próximo. Pensa quando Jesus fala. Os religiosos da época, naquela loucura de qual o maior mandamento, Havia 633 leis. E o hobby dos religiosos da época era ir para a sinagoga e ficar discutindo qual era a mais importante. Vê que leseira. Qual é a lei mais importante? Qual é o mandamento mais importante? É o quê? É o que eu não posso andar descalço? É o que eu não posso comer carne de porco? É o que eu não posso ir naquele lugar? Qual é? E ficavam discutindo, cada um com a teoria, cada um teólogo discutindo que esse negócio que não servia para nada. Aí chegam para Jesus, pensam que Jesus também gostava dessas coisas. Jesus, qual é o maior mandamento? Aí Jesus diz assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Como eu vos amei, desculpa. Jesus corrige não, ele amplia. Jesus vai dizer, se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como eu vos amei, você cumpre todos os outros. Precisa nem decorar os 600, decora esses dois, pratica e está resolvido. Aí os religiosos saíam doidos lá, meu irmão. Mas não era isso que a gente queria, não, Jesus. A gente queria saber quem é que ganhou aqui no debate.
Se você presta atenção nesses mandamentos que foram dados por Deus desde das tábuas e que foram validados por Jesus, eles não simplificam por si só, mas eles estabelecem os pilares que o pecado quebrou. O pecado na vida de Adão e Eva, de Caim e Abel, destruiu exatamente a relação deles com Deus e a relação deles um com o outro. É isso que o pecado faz, irmão. É isso que Satanás faz. Então, eu e você, nós temos que ter muitas vezes a maturidade para entender que o inimigo continua com essa estratégia. O inimigo continua com essa estratégia. É por isso que quando a gente fala para casais, a gente fala assim, a gente chega para o marido e diz: sua esposa não é sua inimiga não. Seu inimigo tem nome, é Satanás. Talvez a esposa ache que o inimigo é o marido. Não é o marido não, é Satanás, é a serpente. Ele é o nosso inimigo, ele que gera tudo isso. Ele que entra nas brechas para gerar toda essa destruição. E às vezes a gente não entende isso. É engraçado lá em casa, quando começa a mínima discussão, Joana já faz: não sou sua inimiga, viu? Seu inimigo é outro. Acaba ficar com mais raiva ainda, né? Mas é isso, Satanás vem e ele consegue fazer um casal que tinha tudo para ser feliz, de repente começar a brigar. O relacionamento lindo entre irmãos, Satanás vem e faz um matar o outro. Tem pessoas que estão aí com mágoa há anos sem falar com o irmão. Por causa disso ou daquilo, sempre vai ter um argumento, uma história, mas deixa eu dizer, isso é fruto de Satanás, quem está ganhando é ele. É interessante, depois que você está há algum tempo na igreja, a minha vida toda foi dentro de igreja, dentro dessa inclusive. É interessante como você consegue ver algumas coisas. A pessoa chega no início do ano para você e diz assim: mas olhe, eu estou muito feliz trabalhando nessa área, as pessoas são uma bênção, todo mundo me recebe bem, eu amo não sei o que, amo meu líder tal. Aí passa 6 meses, pastor, tenho que sair. Não, mas por quê? Povo complicado, aquele povo não sei o que, me magoaram, o líder é isso, mas era uma bênção, um dia desse era uma bênção. Mas as pessoas não, é o diabo que faz isso, irmão. Quem gera inimizade entre nós é o inimigo, é o papel dele, é a serpente que a gente dá ouvido e cai. Ele quer dividir a igreja, ele quer gerar confusão, ele quer que você desista, que você pare. E a gente acha que é A, que é B, a culpa é de fulano, a culpa é do pastor, a culpa é de não sei quem que não olhou para mim. Não, a culpa é do seu coração, do seu ouvido, que não está inclinado para Deus, está inclinado para ouvir a serpente. Não é o outro, não é o ambiente, é você. O problema sou eu, o problema é você. É o pecado que gera inimizade. A gente se afasta de Deus, se afasta da igreja, por causa disso, por causa daquilo, por causa de Satanás. A gente está dando ouvido a ele, está abrindo brecha para ele. Essa é a estratégia dele desde o princípio. Aquele irmão que era uma bênção há 6 meses, pode continuar a ser uma bênção para você hoje. Se você olhar com graça, com misericórdia, com os olhos de Cristo. Cristo que olha para mim e para você, essas joinhas que nós somos, e nos aceita e nos recebe. Mas eu quero encerrar com um castigo na vida de Caim. Eu passaria muito tempo aqui, irmãos. Esse texto é fantástico. Mas todo domingo eu levo bronca do pessoal do GV por causa da hora lá.
Mas eu estou terminando. E eu quero que você lembre lá no capítulo 2, quando nós falamos sobre identidade, que Deus, ao criar homem e mulher, Ele fornece para eles. Deus cria necessidades e atende-as dentro de uma visão de identidade que dava a ele. Essa identidade estava exatamente na questão de um lugar, de um propósito e de limites. Você lembra disso? Caim não respeitou esses limites, então a parte dos limites ele extrapolou, ele não deu ouvidos. Deus fala, o pecado está batendo na porta do teu coração, ele quer conquistar você, mas você precisa dominá-lo. Ele não dá ouvidos, ele extravasa aquele desejo de raiva, leva o irmão para o campo e mata. E o que é que ele perde? O castigo de Caim afeta exatamente esses outros dois pilares. Do verso 10 ao 12. Nós vemos que primeiro ele seria um fugitivo na terra. Ele não teria mais um lugar dele. Você vai ser um fugitivo. Não vai ter uma terra sua. Você já pensou, viver o tempo todo se deslocando, se deslocando? Eu lembro que teve uma época, não nessa empresa que eu trabalho hoje, na anterior, teve uma época que eu estava viajando muito. Nossa, vivia em aeroporto, viajando, dormindo em hotel. Eu não estava mais aguentando, porque eu queria dormir em casa. Os hotéis que eu ficava era bom, irmãos, mas não era a minha casa. A gente precisa de um lugar. Sabe, pode me chamar do que for, mas domingo eu não gosto de sair para pregar em outra igreja ou conhecer outra igreja. Domingo eu gosto de estar aqui, na igreja que eu faço parte, com os irmãos que eu conheço, que são minha família. Tem gente que gosta de sair, de ir para um monte de canto, de pregar em um monte de canto. Lugar importante para mim. Lugar é... Eu não gosto de sair de casa. Se não tiver motivo, eu não gosto. Meu filho é pior que eu. Ontem saiu as mulheres e os dois ficaram felizes da vida. Mas Caim também perdeu o propósito. Você lembra que Caim era agricultor? Caim vivia da terra. Ele plantava e gostava daquilo que a terra produzia. Mas veja a consequência, a partir do verso 10. O que foi que você fez? Escute. Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Verso 12. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Deus estava dizendo assim para um agricultor: por causa do pecado, você vai plantar, você vai cultivar, mas a terra não vai lhe dar fruto. Por isso você vai ser um fugitivo na terra. Porque você não vai conseguir ficar num lugar, porque naquela época o que estabelecia uma família no lugar era a capacidade de plantar, criar gado, criar animais e colher frutos naquele lugar. Deus estava dizendo para um agricultor: a terra não lhe dará mais fruto. Sabe o que o pecado faz, irmão? Transforma a bênção da nossa vida em maldição. Tem bênçãos na nossa vida que nós colocamos ela no lugar de Deus e ela se transforma em maldição na nossa vida. Isso acontece com o trabalho, isso acontece com a família, isso acontece com os nossos projetos pessoais. Tudo isso era para ser bênção. Aí Deus dá a você. Aí você esquece de Deus e só foca naquilo. Se afasta de Deus, cai e peca. E se abraça com aquilo e aquilo vira uma maldição na tua vida. A terra era uma bênção na vida de Caim. Os frutos da terra é o que gerava propósito nele. Ele era um agricultor. Como ele abriu a porta para o pecado, a terra foi amaldiçoada.
Os dois últimos pontos, irmãos, que eu quero falar é que, primeiro, você viu a reação de Caim? Quando Deus vai lá e dá o castigo tal, você viu o que Caim fala para Deus? Caim vira para Deus e diz assim: esse castigo é muito maior do que aquilo que eu posso suportar. Você não vê em Caim um pingo de remorso, de arrependimento. Deus diz assim: você vai ser fugitivo na terra. Ele diz: mas quando eu for fugitivo, alguém me encontrar vai querer me matar. Caim queria administrar a consequência do pecado dele, a consequência da maldade dele. Ao invés dele reconhecer, dele enxergar, dele dizer assim: o que foi que eu fiz? A pergunta retórica lá que Deus faz, claro que Deus sabia o que ele fez, mas ele pergunta: o que foi que você fez, Caim? É para gerar autorreflexão. É a mesma coisa de Deus entrar no jardim. Claro que Deus sabia onde estava Adão e Eva. Adão, onde estás? Isso é para eu e você pensar: irmão, o que é que você está fazendo com a tua vida? Irmão, o que é que você está fazendo com a tua família? Que lugar é esse que você está indo? Olha essas coisas que você está se metendo. Deus sabe, mas Ele joga essas perguntas para a gente refletir, cair em si. E não ficar administrando: não, mas se isso acontecer e der errado, eu faço isso. Eu sei, eu falhei aqui, mas aí eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. O único caminho de restauração diante do pecado é o arrependimento, irmão. Não há outro caminho de administração. Não há outro caminho. Arrependimento, reconhecimento, se prostrar diante de Deus e pedir perdão. Caim fica: mas se eu sair vão me matar, mas não sei o quê. Aí Deus, que não queria estabelecer ali uma história de morte sanguinária, diz assim: não, Caim, se preocupe não, ninguém vai lhe matar não, vou lhe marcar aqui. E ninguém vai lhe matar não. Ninguém vem a dizer que é a primeira tatuagem da Bíblia, pelo amor de Deus, irmão. Ia fazer até o sinal da cruz aqui. Tem gente que diz: que a primeira tatuagem da Bíblia, quando... Vamos em frente. Mas aí, quero chamar o louvor aqui já para a gente encerrar. Volta comigo agora para o texto. Verso 15. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Quando você continua lendo o texto e você vai para os descendentes, você vai chegar ali na 5ª geração depois de Caim, que é Lameque. Lameque, inclusive, é o primeiro a cometer o pecado da poligamia, diz o texto, que ele pega 2 mulheres para ele. E no verso 23, capítulo 4, diz Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. E eu quero encerrar para você dizendo o seguinte: se o sangue de Abel cobra a vingança de 7 vezes, e o sangue de Lameque cobraria a vingança 70 vezes 7, há um sangue que, ao invés de cobrar vingança, nos perdoa até 70 vezes 7. Você entendeu agora o que Jesus respondeu a Pedro? Do que é que ele estava falando? Que Jesus não tirou esse número do nada. Quando Pedro diz assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? 70 vezes 7. Jesus faz referência ao sangue do pecado, da morte, do homicídio. A partir da entrada ali do pecado no meio da criação perfeita de Deus,
Esse sangue do pecado cobrava vingança até 70 vezes 7. Um preço que eu e você nós nunca poderíamos pagar. A não ser que sobre nós fosse derramado um sangue ainda mais poderoso, puro e santo, que desse a mim e a você a oportunidade de ser perdoado até 70 vezes 7. O sangue da vingança transformado no sangue do perdão, da redenção, da restauração. Irmãos, eu termino essa série pensando nos propósitos que Moisés escreveu, que se aplicam tanto aos dias de hoje. Para uma cultura politeísta, que crê em vários deuses, ou até uma cultura que não crê em Deus, voltar aos princípios nos ensina que há um Deus, Criador e soberano sobre todas as coisas. Para uma cultura de poligamia ou liberdade de gênero, voltar ao princípio nos ensina de que há um modelo padrão estabelecido por esse Deus. Para uma cultura liberal, onde se pode fazer tudo em nome do prazer, voltar ao princípio nos ensina de que há limites estabelecidos por esse Senhor, por esse Deus, limites naturais, éticos, morais, que precisam ser respeitados, e quando não, quando violados, haverá um preço alto a ser pago. Quando nós não respeitamos os limites naturais, nós adoecemos, morremos, porque não estabelecemos os limites que Deus instituiu sobre nós na criação. A gente não dorme, não come direito, não cuida do corpo, e depois quer ter saúde. Vai para a UTI e fica orando para Deus restaurar. É obedecer a Deus e os limites que Ele estabeleceu. E por fim, e graças a Deus, para uma cultura de pecado e condenação, voltar aos princípios nos ensina que há uma salvação, há uma redenção planejada por Deus desde o princípio. Desde o princípio há um plano para salvar a mim e a você. Você pode ficar de pé.